Oi, Oi, amores! amores! Está no ar mais um Papo Aberto, podcast do Naves. Meu nome é Bia. E o meu é Camille. Sejam todos bem-vindos. Nosso podcast de hoje é muito especial porque está trazendo a nossa primeira convidada. Muito feliz ela como participante, como nossa convidada, vai contribuir pra caramba no nosso tema de hoje. Então, espero que vocês gostem, comentem muito. A gente quer aqui trocar algumas informações, tanto do que a gente já falou nos outros podcasts com relação à saúde mental, representatividade, mas é diferente hoje porque é sobre representatividade na literatura, né, não, Bia? É isso. É uma convidada que eu conheci esse ano ainda, mas que já fez um lugar cativo aí no meu coração e deixou aí um pouquinho na verdade, muito, né? Do seu repertório aí na minha vida. E eu não pude, assim, pensar em outra pessoa para convidar para falar sobre esse tema, representatividade na literatura, sobre a importância da representatividade e falar também um pouco sobre literatura nacional e literatura no geral. Ela conhece bastante, ela sabe bastante. Ela é jornalista, ela é autora, e o nome dela é F. Nascimento, super misteriosa, gente, super misteriosa. Ela tem um livro maravilhoso e eu conheci através desse livro, fazendo uma leitura coletiva. O livro se chama Between, Aparências e Essências, e eu já li e eu já quero mais. E vou deixar aqui com vocês a Fabi aí. Fabi, se apresenta aí pra galera te conhecer, saber quem você é. Oi, Brasil! Já virou meu jargão, né? Quem me acompanha no Instagram sabe que eu chamo todo mundo de Brasil. E olha que eu tô chique, gente, porque eu tenho a leitora até internacional já, mas prefiro valorizar os brazucas aí. E então, gente, acho que a Bia falou bastante sobre mim já. Eu tenho 1001 facetas, é difícil falar sobre mim. Mas, bom, basicamente eu me chamo Fabiana, mas podem me chamar de Fabi, porque eu gosto de ser amiga de todo mundo. Quem quiser ser meu amigo, eu vou ser seu amigo. Então, gosto de me chamar e quero que vocês me chamem como minha família me chama, meus amigos me chamam. Então, eu sou a Fabi, tenho 24 anos, sou jornalista, escrevo há 6 anos, mas há 4 meses eu decidi me publicar comercialmente, né? Eu tenho vários livros já escritos, entre contos também. Eu iniciei a minha carreira literária nesse sentido, escrevendo fanfictions. E Between, Aparências e Essências, foi o meu livro de maior sucesso aí nesses 6 anos. Mas eu nunca tive pretensão nenhuma de publicar esse livro, né? Ele simplesmente surgiu mesmo de amor. Eu acho que tudo que é feito com amor prospera e eu escrevi esse livro com muito amor para as pessoas que eu amava. E de repente, no meio da pandemia, aí, eu acho que todo mundo ficou meio perdido, enfim, eu tive muita insônia. E numa noite de insônia, eu acordei e falei, cara, eu vou publicar meu livro, vou lançar meu livro do nada. Mas o meu intuito era só fazer um livro físico bonitinho para os meus leitores antigos e pronto. Mas aí eu entrei no Bookstagram, coloquei lá a capa do livro, a sinopse do livro, e começou a aparecer muita gente interessada na história. E aí que eu pensei, poxa, tem potencial. Assim, eu sempre gostei muito do meu trabalho, acreditei nele, mas era uma coisa, eu tinha um grupo muito pequeno de leitores, então eu não tinha noção do quão bem recebido esse livro seria. Basicamente, gente, só para resumir aqui, porque vocês perceberam que eu gosto de falar, né? Eu falo para caracas. As pessoas, eu sou a tímida de Taubaté, enfim. Quem me conhece já sabe.
Resumindo, Between Aparências e Essências, ele é o primeiro livro de uma trilogia de romance contemporâneo, tá? E ele está inserido aí nos gêneros de drama, romance e erótico. Conta a história de um popstar que acaba se apaixonando por 3 mulheres diferentes, 3 mulheres incríveis, 3 mulheres fortes, e ele vive uma aventura diferente com cada uma delas e assim, num conflito interno, de personalidade, dos sentimentos, ele tenta descobrir aí qual delas é o seu amor verdadeiro, ou se nenhuma delas é. E assim, é um livro que, além de ser surpreendente, porque eu garanto isso, eu não posso garantir para as pessoas que vão gostar do livro. Eu não posso falar, você vai amar. Não sei, pode ser que você odeie, mas que você vai se surpreender, vai, porque o livro é diferente da maioria do que se encontra no cenário nacional hoje em dia, principalmente nesse gênero aí do romance. Então, assim, é um livro que, além de ser surpreendente, ser sensual, ser misterioso, ter essa coisa forte do romance, principalmente porque tem 4 protagonistas e tem 3 chips diferentes. Para quem não sabe, chip, né, são os casais que você torce no livro e tal. Então, nós temos 3 possíveis casais nesse livro. E cada leitor se identifica com um dos personagens, acaba se identificando com um casal diferente, escolhendo por qual torcer, né? Então, ele é um livro pouco previsível, muito surpreendente, mas ele é um livro que tem muita representatividade, como a Bia falou, porque aborda temas, né, em segundo plano, temas como o racismo, a sexualidade, a saúde mental, a xenofobia, um pouco de relacionamento abusivo. Falando assim, parece um pouco confuso, mas eu garanto para vocês que todos esses temas eles estão aí atrelados a um enredo propositalmente para fazer a gente refletir sobre nós mesmos, sobre o mundo ao nosso redor, porque além de oferecer um entretenimento, uma história de amor legal de se ler, eu também quis gerar reflexão e ensinar alguma coisa para os meus leitores. E, enfim, eu acho que todo mundo que já leu gostou muito. E é isso, gente. Resumindo, a minha apresentação foi longa, mas isso é daí. Então, gente, essa é a Fabi para vocês. Não tinha outra pessoa para convidar para falar sobre esse tema. Até porque também, para mim, está muito recente. Eu acabei de sair da LC, né, da leitura coletiva de Between, do livro que ela estava falando. E é um livro realmente maravilhoso. Sim, a gente nunca pode falar com relação a gosto, mas definitivamente é um livro muito bem escrito, totalmente responsável no modo onde ele toca em assuntos sensíveis e muito, muito representativo aí. Tem muitas questões para a gente parar e refletir. E a gente sabe, bom, a gente aqui no Naves, a gente tem a representatividade como um dos nossos lemas de vida, e a gente sabe o quanto isso é importante. E para além da representatividade, que representatividade é essa, né? Ou quais são essas representatividades? Não pode simplesmente também ser de qualquer forma, né? Precisa ser de forma responsável, precisa ser de forma consciente. E a Fabi me chamou muita atenção pela sensibilidade, pela responsabilidade dela ao tratar de assuntos tão sensíveis. Como ela disse, ela fala sobre questões da saúde mental, fala sobre racismo, xenofobia, sexualidade e, enfim, são muitos assuntos. Fala um pouco também sobre relacionamento abusivo, mas é importante porque a forma, e foi o que ela falou, né? É muita coisa. Realmente é muita coisa. É muita informação. A gente fica, meu Deus, mas é muita coisa. O que vai acontecer? Como vai acontecer mais? Né? Exatamente. Colocar tanta representatividade num único livro, galera. Realmente. Exato. Que aí a gente às vezes tem que catar cada livro que tem uma representatividade. Aí pega esse e tem várias numa única história. Não são
são muitas e tem muitos. E assim, para além dessas questões da representatividade, a história em si, as histórias, são muito complexas, assim, tem muitas camadas. E a gente fica assim, caramba, acontece tanta coisa em porque a gente foi fazendo de 2 em 2 capítulos. A gente vai vendo que acontece tanta coisa, mas é de uma forma tão organizada que não fica confuso. Essa organização no enredo que a Beatriz está falando é porque foi escrito por uma virginiana, né, Brasil? Tem que ser organizado, não tem como. Mas sabe o que eu queria falar? Eu acho tão incrível isso, eu me sinto tão feliz, tão realizada, né, de ouvir vocês falando, porque é um talento que se tem para falar de todos esses temas num único livro, mas, gente, nada disso foi proposital, assim. É óbvio, eu queria fazer as pessoas refletirem, óbvio, sobre isso, mas quando comecei a escrever esse livro, eu não pensei, eu vou falar de racismo, eu vou falar de xenofobia. Não, gente, isso é totalmente natural, porque graças aos deuses, isso é natural para mim. Conviver com pessoas negras, conviver com pessoas com diversas sexualidades diferentes, enfim, assim, é uma coisa natural para mim. Não foi que eu falei, não, eu vou inovar na escrita, eu quero abalar o cenário nacional. Não, é uma coisa que realmente faz parte do meu dia a dia, é normal para mim e eu quero que seja normal para todo mundo. E é por isso que eu quero fazer as pessoas refletirem sobre isso num enredo que parece inicialmente inocente, aí uma historinha de amor, etc. E quando você começa a ler, uma reviravolta atrás da outra, que as coisas estão assim. Já me falaram também, inclusive a Bia, eu acho que já me falou, que exatamente, ela acabou de falar, é muita informação. E o meu medo no início, né, era de que as pessoas ficassem confusas e não conseguissem absorver tudo aquilo. E os meus leitores, pelo menos até hoje, todos falam bem dessa questão de que não fica uma coisa confusa. Um tema tá ali amarrado no outro, tá costurado ali, e quando você vê, é natural para você. Então, eu acho isso muito legal. É assim, você vê as coisas todas entrando como se elas estivessem se encaixando e tudo vai fazendo sentido. Então, assim, é sim um talento, tá, Fabi? Eu sei que Obrigada. eu sei que isso faz parte da sua vida, isso faz parte do seu convívio, e essa questão de ser uma coisa natural é o que a gente quer e espera que seja para todas as pessoas. A gente sabe que não é assim para todas as pessoas, e é por isso que é tão importante ter esse tipo de representatividade, qualquer tipo de representatividade, mas o tipo mais natural até. Eu acho que por ser tão natural, por isso que foi tão bem escrito, foi tão bem feito, assim. É uma obra humanizada e realista, né? A gente esqueceu de falar isso. Ponto. Verdade, não. Mas é muito importante também que o autor, né, a pessoa, busque estar inserido nesse meio. Você está falando que é natural, você convive com pessoas que representam tanto, mas buscar estar nesse meio é necessário, né? Falar, escrever coisas que estão ali no cotidiano, temas que a galera quer ver, sabe? Se sentir representada. E aí você sai um pouco da bolha, né? Eu só escrevo isso, os protagonistas são sempre assim, né? Na vibe hétero, top, elite, branquitude. E aí você pega e, não, eu quero escrever algo que também pode atingir a outros públicos, né? Porque não tem essa de uma leitura ruim. Tem aquela leitura que você ainda não achou que você pode se encantar. Então, até a primeira pessoa que escreveu um livro e tinha um protagonista preto, aí a pessoa nunca ia imaginar que poderia ter. E aí você traz uma protagonista que tem essa questão, né? Uma protagonista preta, então outras pessoas
podem se identificar e pensar sobre isso. Então, querer estar nesse meio é muito importante, né? Que seja exemplo. Eu também concordo com isso, que é exatamente, eu fui escrevendo de maneira natural, mas agora eu já vejo de outra forma, eu quero fazer as pessoas refletirem, né, eu quero que as pessoas aprendam sobre isso, né, se eduquem mesmo sobre todos esses temas, sobre saúde mental, sobre racismo, sexualidade, e assim, falando da minha personagem preta, né, é assim, ela não é a protagonista principal, mas é a assim, que ganha o coração da maioria dos leitores, ela se destaca ali e os outros que lutem. Ela Minha brilha. Hannah com ele só. Ela brilha. Bia suspeita para falar dessa personagem. Minha Hannah com N só, gente, ela já começa diferentona por aí. É Hannah com N só, hein? Não vai me colocar dois nomes dela, que ela vai brigar com você. Mas eu acho uma coisa importante que a Camille estava falando, tem a questão de... Eu não sei exatamente os termos que se usam, mas tem aquela questão de representar e de ser representado. Por exemplo, se eu jogasse ali uma protagonista preta, que só era preta, ok, já é legal, é muito legal, mas ela tá ali por estar, é a cor dela. É diferente quando você aborda o racismo, quando você aborda, né, coisas sobre a vida dela, sobre o passado dela, isso é representatividade. Então, muito além de inserir personagens pretos, enfim, por exemplo, um personagem com problema de saúde mental, é explicar sobre isso, é educar sobre isso, né? Então, na minha opinião, eu acho isso bem importante. Sim, com certeza, porque a representatividade ela precisa fazer com que as pessoas se identifiquem. Porque se não for para isso, é para quê então? É simplesmente para ter a cota de preto ou para ter a cota de LGBT, enfim. Então não é. Se não for uma personagem, um personagem que seja bem desenvolvido, porque assim, a sua personagem não é a principal das principais, mas ela tem primeiro que ela tem uma narrativa, né? Importante falar também, ela tem uma narrativa, a gente aprende sobre ela por causa da narração que ela faz, que vem dela, e a gente entende a cabeça dela, a gente entende os sentimentos dela. Então, ela pode não ser a principal, mas a gente vê muitas questões relacionadas a ela em si, né? E isso é muito importante, isso é representatividade, porque você está falando a partir do ponto de vista dela também, está trazendo o ponto de vista dela. E uma coisa muito importante também com relação ao livro, que vocês estavam falando e que eu lembrei aqui assim, é essa questão do... Gente, eu não estou me desfazendo de nenhum tipo de nenhum gênero, de nada. Eu leio de tudo, eu gosto de... Eu amo ler. Galera, acredite, quando ela fala que ama ler, ela não está mentindo, pessoal. Eu achei que eu amava. Bia passou do limite. Então, pois é, eu amo ler e eu leio de verdade todos os gêneros, assim, eu não tenho preconceito com relação a isso, acho que as pessoas não deveriam ter. Mas assim, se tem uma coisa com relação também a esse livro, ao Between, é que não é um livro clichê com relação a... Porque assim, a gente vê talvez que é um romance contemporâneo, que tem um cara gostosão, falaremos a verdade. Põe gostosão nisso, né? Então. Gente, eu tô curiosa para ler esse livro, não brinca. Falaremos a verdade, né? Tem esse cara que tem essas 3 mulheres ali e tal. Então, assim, pode parecer, pode dar uma impressão de que é um romance talvez comum. Eu não sei nem que palavra usar, assim.
é uma coisa muito clichê, quando na verdade não é Uma nem um coisa pouco. batida, né? Porque a gente costuma ver triângulos amorosos. Para começar, gente, Between não é um triângulo amoroso, é um quarteto. Uhum. Mas a gente costuma ver aquele triângulo amoroso, aquela coisa batida, e assim, aqueles plots, né? Aqueles enredos muito conhecidos, muito previsíveis. E Between não é assim. E quando eu falo isso, não estou falando porque eu sou metida, porque eu me acho, porque eu quero aparecer, eu quero ser melhor. Não, gente, é um fato. É Não verdade. é uma coisa previsível, né? Então, e outra coisa que eu gostaria de falar, o nosso mocinho, né? Embora ele tenha 3 mulheres caidinhas por ele, e todas as outras que leem Between ficam caidinhas por ele, não tem como. Uhum. Ele não tem só 3, na sinopse fala, né? Ele tem 3 mulheres enlouquecedoras para ele lidar. Coitado, Jaden que lute, porque ele deve ter já umas 2.000 mulheres enlouquecedoras para ele lidar, porque todo mundo fica caidinha por ele, porque ele não é. Pelo menos ele tem. Como é essa questão da humanização dos personagens, do real, ele não é um mocinho, aquele homem com masculinidade tóxica. Ele é um homem que Não. demonstra sentimentos, ele é um homem, né, que se preocupa com o mundo ao seu redor. Eu acho que a Bia pode falar melhor sobre isso do que eu, ela que leu, né? Não, com Tô certeza. até querendo Eu ia. conhecer ele aqui. Camille, eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, que Ah, eu vou Camille me vai apaixonar de amar. novo por personagem literário. Já Eu bati minha tenho cota. certeza. Eu tenho certeza. Mas então, o Jay, ele. Desculpa, gente, é Jay pra mim. Jane, olha ela, gente, vocês estão Ó, entendendo, já né? tem apelido. O Jay, ele é realmente um personagem diferente, porque ele tem essa coisa de, sou, né, realmente é um cara muito bonito, que tem muito sucesso, que faz muito sucesso, que tem fama, e enfim, todas essas questões aí, né, e que podem ser muito clichês, mas ele é um cara, quando você pega para ler o livro, você vê o quão ele é diferente do mais do mesmo. Ele não é mais do mesmo. Ele é completamente diferente, ele é preocupado com as pessoas, ele é uma pessoa muito responsável, muito profissional, ele é uma pessoa, enfim, que erra e que acerta, o que também é muito importante. Ele é extremamente humanizado, ele faz muita besteira, me irritei com ele, e também faz coisas que a gente fica querendo colocar num potinho ou no nosso colo, depende de quem estiver lendo. Isso é Ou às ótimo. vezes sentar no colo dele, né? Pois é, exato. Então, assim, depende de quem tá lendo. Mas ele é realmente um personagem diferente que não traz essa coisa do. Ou é um mocinho, muito bonzinho, que, enfim, que não erra, né? Ou que quando erra é aquele erro, nossa, né? Porque quis fazer o melhor, porque quis, né? Sempre tem aquela justificativa. Não, quando ele erra real e ele sabe que errou, e ele sabe que pisou na bola, ele diz que pisou na bola, ele leva bronca e é isso, assim. E é Ele muito. assume e pede desculpas, né? É, Resumindo, é isso. é. Não é uma pessoa. Todos os meus personagens, não só o Jade, como a Jenna, a Hannah e a Brianna, são humanizados, são muito reais. Você acaba o leitor, né, acaba se identificando com eles exatamente por isso, porque pensa, poxa, olha, eu já errei como essa pessoa, como o Jaden, nossa, eu já me senti mal como a Jenna, nossa, eu já tive essa, né, essa euforia da Hannah, enfim, essa coisa de ser real, não ser uma coisa utópica de mundo perfeito demais, pessoas que não erram, ou o contrário também, aquela coisa utópica de que tudo dá errado, aquele mundo mágico de que, né, tudo é problemático, e enfim. Não, é o banal mesmo. Eu comparo muito, por exemplo, Between com séries tipo
Friends é mais humor, mas uma série mais tipo Friends, This Is Us, eu acho que tem uma pegada assim humanizada e real nesse livro, né? Não, verdade. E é muito assim, enquanto você estava falando, eu também estava lembrando da questão, a questão humanizada assim dos personagens, e isso acaba trazendo também para a gente uma facilidade muito grande de identificação e a gente sentir cada vez mais, porque parece que esses personagens existem, eles são vivos, eles estão ali. E é o que eu costumo dizer, Bia. Eu falo, vocês falam, ai, não, mas a Fabi, ela tem que fazer o Jaden ficar com a Hannah, porque eu quero o Jaden com a Hannah. Gente, eu simplesmente botei no mundo, eles criaram vida própria, agora é eles que decidem com quem que eles querem ficar. Eles são tão humanos que eles criaram vida própria. Eu já entendi isso também, porque, enfim, já entendi, mas eu tenho meu chip, eu torço sim, e eu vou continuar torcendo para todo sempre. Enfim, acredito que Errado não tá. Fala aí o nome do seu chip. Qual que é o nome de guerra? O nome do meu chip é Hayden, gente. Por favor, todos e todas me ajudem nesse chip maravilhoso. Se juntem Hayden a vive, mim. pessoal. Vive, mas vive muito. Mas vive muito, gente. Vocês não fazem ideia. Então, enfim. Mas voltando. Mas, gente, dá para ver os coraçõezinhos saindo dos olhos da Bia, gente. Mas acho que dá mesmo. Ai, gente, principalmente depois daquele. A gente, para quem não sabe, Fabi, vou falar um pouquinho sobre a experiência da LC. Fala, por favor, fala. Foi muito incrível essa experiência. Foram pessoas muito, muito legais que se aproximaram, que fizeram parte. E no final, nos últimos 2 capítulos, a gente combinou de fazer uma live, uma reunião para todas, foram apenas meninas, pelo que eu me lembro, lerem juntas, né? E eu me lembro de ler o penúltimo capítulo e foi por muito pouco que eu não chorei. Eu choro com muita facilidade, porque o penúltimo capítulo ele lida com uma questão extremamente sensível e eu fiquei, para mim foi difícil de ler, não no sentido de ruim, mas é difícil de ler porque você sente, não tem como não sentir. E depois de tanto tempo com aqueles personagens, e você vê as coisas, você tá lendo e você tá vendo as coisas acontecendo, é tão realista que parece que está realmente acontecendo com aquela pessoa. E a gente sabe que aquilo ali, por mais que você, né, em algum momento você pense, é um livro, essa personagem não existe, não está acontecendo de verdade, mas você sabe que é uma realidade. Você sabe que é uma situação que acontece muito com muitas pessoas. Isso é doloroso mesmo. E é totalmente doloroso. E eu fiquei realmente, eu não sei se a Fabi lembra, eu demorei muito para terminar o penúltimo. Eu li o último mais rápido que o penúltimo, porque foi difícil. Sobre isso que a Bia falou, eu como escritora, eu costumo dizer que eu sou cobaia, gente. Dos meus personagens, do meu texto, do meu enredo, assim. Se eu quero emocionar o meu público, eu preciso me emocionar escrevendo. Se eu quero excitar o meu público, eu vou me excitar escrevendo. Se eu quero fazer o meu público rir, eu vou ter que estar achando muito engraçado enquanto eu escrevo. Então, eu sou cobaia de todos esses sentimentos. Mas esse livro, né, como é o primeiro de uma trilogia, né, eu estou para fazer o lançamento aí do segundo em breve, se os deuses quiserem, se os leitores avaliarem Between na Amazon. Avaliem, por favor!
Avalie, porque a Bia está necessitada desse livro 2. Mas Assim, o que eu estava querendo dizer é isso, assim, eu sei o quão angustiante, que nem na parte mesmo da saúde mental da Jenna, vamos falar sobre o transtorno dela, né? Ela sofre de transtorno de bipolaridade, que não é um transtorno muito abordado na literatura, ainda na mídia, né, em si. E eu estudei muito para falar sobre ela, enfim, mas eu queria que as pessoas aprendessem sobre o transtorno de bipolaridade, refletissem. Eu queria que chocasse mesmo. Eu fiz de propósito que as cenas dela fossem angustiantes, que tivesse sofrer para você perceber que essa doença é séria, que saúde mental é importante. Então, eu também, enquanto eu escrevia cenas, principalmente da Jenna ali, né, da questão da xenofobia, eu sofri junto escrevendo. E aí, quando eu ouço um leitor, por exemplo, como a Bia, me falando que realmente demorou para ler, que se sentiu angustiado, assim, eu não sei se eu fico triste, porque é óbvio que eu não queria causar um certo mal-estar no meu leitor, mas eu fico feliz porque eu alcancei o meu objetivo de fazer as pessoas realmente sentirem na pele, praticamente, literalmente, aquilo que aqueles conflitos, aquelas questões de representatividade que os meus personagens enfrentam. não é exatamente isso, assim, como leitora em geral, mas falando de Between, da leitura de Between, ler os capítulos que são narrados pela Jenna também não são nem um pouco fáceis, mas é muito importante, porque assim, realmente é preciso chocar as pessoas, porque as pessoas não têm noção de que existem muitos sintomas que fazem parte da bipolaridade e que ela apresenta e que ela fala e que ela relata assim de formas tão muito bem descrito assim, sabe? Então é quase como se a gente estivesse sentindo também. E ela tá confusa, porque antes dela ter o diagnóstico, ela não sabe o que está acontecendo com ela. E isso é o que acontece com muitas pessoas antes e durante o diagnóstico. E quem está de fora, quem convive, precisa entender a seriedade dessa condição, mas também precisa entender que existe tratamento, existe vida para essas pessoas, não é uma condenação, não é, sei lá, virou, enlouqueceu. Não é isso de maneira nenhuma. Ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento, assim como muitas pessoas. Não tem nada de errado com isso. A coisa, na verdade, é exatamente a gente conseguir avaliar e chegar nesse ponto de pedir ajuda, de entender que a gente precisa desse tratamento, dessa ajuda. E, assim, Fabi, eu não precisa me pedir desculpa, porque, assim, eu quero sentir. Para mim, literatura, qualquer tipo de mídia, filme, série, tudo para mim é para eu sentir, é para eu aprender. E você me fez sentir. E me fez sentir questões de coisas que não são minhas. Eu não tenho bipolaridade, eu não sofro racismo, eu não sofro xenofobia, mas eu quero cada vez mais entender da melhor maneira possível. É claro que nunca vai ser exatamente o que essas pessoas sentem, mas da melhor maneira possível o que essas pessoas sentem e passam. Basicamente, eu quis gerar empatia, né? A empatia é a base de tudo. Between é um livro, é o que eu falo. Para você ler Between, gente, vocês têm que se despir, eu uso essa frase, despa-se de preconceitos e de julgamentos. Simplesmente absorva a história e comece a refletir sobre o que está ali. Você pode não concordar com as atitudes, com os pensamentos dos personagens, mas é um fato, né? É uma obra realista humanizada, acontece, então você não precisa concordar, mas você precisa entender e respeitar. Sim. E, assim, essa questão de falar
dos sintomas da doença da Jenna, de falar do diagnóstico, de falar do tratamento, é realmente para quebrar tabus. E eu acho que Between quebra muitos tabus, né? Questão da sexualidade da Hannah, de ela no início ela se considera lésbica, né? Ela mesma porque ela só se relacionou com mulheres, pois ela acaba sentindo uma atração física por um homem e ela tá ali num conflito interno de personalidade, que ela não quer ser rotulada, mas Opa, o ela que tá precisa acontecendo entender. aqui? Importante isso, né? Não ser Assim, rotulada. é natural, gente. Oi, Camille. Muito bom não ser rotulada, muito importante isso, né? Antes de já sair falando que é uma coisa, vamos ver como é que está sendo esse processo aqui. Vamos sentir, vamos experimentar. Então, e a Hannah é muito assim, ela é uma personagem que ama o novo, que ela ama, e todos os personagens amadurecem durante o enredo. E a Hannah, ela começa assim, com né, uma coisa, eu sou lésbico porque até hoje eu só me interessei por mulheres, só namorei mulheres. Mas aí quando ela começa a sentir, né, ter um sentimento novo ali, uma atração física, ela mesma começa a questionar e ela fala, repete, gente, eu me apaixono por pessoas, por seres humanos e não por órgãos genitais, enfim. Não, Estamos tem vendo aí a pansexualidade? pode entrar aí uma Gostei. nova. Ué. Mas essa questão do transtorno bipolar, transtorno bipolar eu achei legal porque se traz essa descrição detalhada, né, dos sintomas, ajuda a não banalizar o transtorno bipolar, porque o que mais a gente escuta é isso, né? Fulano é bipolar. Hoje de manhã falou assim comigo, é bipolar. Chegou de tarde, já estava de outro jeito, só pode ser. E as pessoas saem diagnosticando sem saber. É um transtorno muito sério, né? As pessoas que têm sofrem muito. Mas a ausência de personagens assim na literatura faz isso. As pessoas não sabem como é. Tendo uma história assim é muito mais interessante do que ter que pegar aquele livro de psicologia ou de neuropsicologia e tentar estudar como é o processo neurológico de uma pessoa. Uma história dessa, a pessoa vai ver, poxa, a bipolaridade é assim, então muda muito, nossa, incrível. A pessoa vai aprender na prática, é o que eu tô falando. São cenas que acontecem ao nosso redor todos os dias e às vezes a gente tá de olhos fechados e não percebe. E assim, por exemplo, essa questão, né, da Jenna, foi uma coisa muito estudada por mim, mas eu tinha um certo receio, porque assim como a Bia falou, eu não sou preta, eu sou hétero, enfim, eu não entendo, né, assim, não sinto na pele o que esses personagens vivem. E eu também, eu sou branca, eu sou hétero cis, minha saúde mental, graças aos deuses, a psicologia é equilibrada, então, assim, eu tive muito medo de errar, de falar bobagem, de me equivocar, de ofender alguém. Então, eu estudei muito para isso. Como jornalista, eu acabei entrevistando muitas pessoas para criar todos esses personagens. Eu imergi mesmo, eu participei de fóruns. Mas eu tinha esse medo, né? De tipo assim, pode ser que eu tô achando que eu tô escrevendo tudo certo, mas vai que. E aí, até que um dia, depois de ter publicado Between na Amazon em versão física, eu recebi uma mensagem de um leitor falando que possui esse transtorno, né? E a bipolaridade é tratada como piadinha, como de maneira jocosa, e isso me irrita profundamente. Isso é um preconceito tão retrógrado, é uma coisa tão brega, que não só esse preconceito, mas todo tipo de preconceito precisa ser extinguido, porque é uma coisa brega. E, assim, essa pessoa me procurou e falou, olha, eu possuo esse transtorno de bipolaridade, e eu me emocionei com a Jenna, eu me vi naquelas páginas. E assim, eu agradeço do fundo do meu coração por você ter tratado desse assunto e de maneira tão responsável, tão explícita, tão delicada. E assim, aí eu tive a confirmação, eu tive uma paz dentro de mim de que aquilo
tinha sido bem feito, que o meu objetivo, né, de fazer as pessoas refletirem, entenderem sobre aquilo, tinha sido alcançado. E até então eu tive o prazer de ter a Beatriz lendo meu livro, que é uma psicóloga, porque até então eu tinha aí aquele crédito de um paciente, mas eu não tinha um crédito, uma confirmação de um especialista da área, de um profissional da saúde mental que pudesse falar, olha, eu realmente acho que também foi bem abordado, enfim. E aí apareceu a Beatriz na minha vida, na vida da Bia, Jenna, do né, Jay, Fabi? Pelo amor de Deus, pode me chamar de Bia. Você me chama de Bia sempre. a Bia. Então, e aí eu fiquei muito feliz, porque também ela gostou muito da abordagem, enfim, eu tive essa paz mesmo de saber que foi bem abordado. Não, ela teve realmente essa preocupação de vir me perguntar. Eu quero saber o que que você acha, o que que você está pensando, o que que você, né, quais são as suas visões aí sobre a Jenna e sobre os capítulos dela, sobre o que ela está passando e tudo mais. Me pedindo feedback mesmo, assim. E eu, gente, sou especialista de nada, não. Eu sou psicóloga e tô aprendendo, mas sempre aprendendo, né, sobre tudo. Mas eu dei, né, a minha visão, a minha perspectiva e a minha perspectiva lendo o livro é de realmente, não é à toa que a gente já fez live sobre isso, que eu já chamei Fabi para fazer entrevista, estou Não é à chamando para toa que a gente está panfletando todos os dias no Instagram para o Brasil inteiro. Exato, exatamente. Não é à toa, assim, é porque primeiro que eu não mentiria para ela sobre e para ninguém, porque eu não devo nada a ninguém, então até mesmo por uma questão de responsabilidade da minha parte, eu nunca falaria, ah, sim, tá tudo bem, tá tudo bonito, sendo que eu tô vendo que tem alguma coisa ali que não tá tão legal assim. Mas eu realmente lendo, todas as minhas impressões foram muito positivas. E como eu disse, vou repetir, para mim ficou muito visível a sensibilidade, a responsabilidade e o cuidado mesmo ao se tratar desses temas todos, né? E principalmente agora da bipolaridade. Muito bom. Fala um pouco sobre os avisos de gatilho, Bia, que você gostou, que você falou que te conquistou logo na primeira página. Foi. Nossa, Então, tem incrível. não, Camille, você não faz Importantíssimo. ideia. Camille, vem ler Bitim, Camille, você tá atrasada Já no vou, rolê, gente. É amiga. acabar aqui e já ir na Amazon comprar. Você não tá entendendo. Correndo. Tem mesmo que ler, porque eu preciso surtar e eu preciso ver quem vai ser, Pedir com alguém. qual vai ser o shipper aí. Camille não pode me Camille, você decepcionar. está convocada a chipar a Raidin. Se você Aham. não chipar a Raidin, você está fora do nosso grupinho social, tá bom? Tá. Ai, Tá gente, mesmo. olha, fui intimada, na verdade. Então, falando sobre o alerta, né? A primeira coisa que você vai ver antes de você começar a ler o livro é uma página. Bom, no meu eu li o e-book, mas enfim, é uma página que fala sobre os gatilhos e fala sobre os temas sensíveis que o livro aborda. E eu tive que ressaltar isso porque eu já li, não vou mentir, eu já li e eu já vi também, enfim, coisas por aí que tinham que ter tido alertas e não tiveram. E quando eu li aquilo ali, me ganhou completamente, gente, porque
vocês que acompanham o Naves, vocês sabem o quanto que a gente, para falar qualquer coisa, para dar dica de qualquer coisa, a gente sempre coloca alerta gatilho, sempre. Isso é muito Necessário. importante. Gente, isso é muito importante. Isso é essencial. E no livro da Fabi tem um alerta enorme, mas extremamente assim importante. E quando eu li aquilo, acho que foi a primeira coisa que eu falei, não foi, Fabi? Acho que foi a primeira coisa que me Foi chamou a a atenção. primeira coisa que Foi você a me primeira falou. coisa que eu falei, porque eu falei, gente, que maravilhoso. Assim, antes de eu começar a ler a história, o livro em si, eu já fui conquistada ali pela responsabilidade, pelo cuidado de ter os alertas ali logo de cara. Camille Gente, é pode muito falar o quanto isso é necessário. importante. É muito necessário. Esses dias eu estava no feed do Instagram e aí eu vi um vídeo, não vou nem comentar aqui, mas eu fiquei procurando na legenda onde estava o alerta gatilho para pessoas, né, que têm ideais suicidas ou depressão, e eu não vi informação, fiquei chocada. Eu que não tenho depressão ou ideais suicidas, como profissional de saúde, eu fiquei assim, gente, jamais pensei em pessoas que eu atendo que não aguentariam ver aquele vídeo. Então, ter esse tipo de alerta é necessário. A gente nunca sabe como a pessoa vai se sentir, mesmo sendo lendo uma história, porque a gente entra na história, né? Quem gosta de ler, lê direito. Então, você não tem Between, essa. Camille, em Between você entra mais que na história, você entra na cabeça de cada um dos protagonistas. Então, tem que ter esse alerta, porque é direito da pessoa pular. Então, não vou ler esse capítulo, sabe? Não vou ficar ansiosa quando chegar no capítulo. Cara, eu acho, não tem como, assim. Parabéns por dar esses alertas, que mais escritores, autores pensem sobre isso. Se querem falar de representatividade também, vamos se alertar quanto a isso, porque determinadas histórias são pesadas, né? E a gente nunca sabe como uma pessoa vai ouvir, vai sentir, vai ler aquilo ali. Então, perfeito, assim. Parabéns por isso. Obrigada. Necessário. Parabéns mesmo, de verdade. Eu acho que já falei tanto, né, sobre o livro, sobre tudo para você, mas enfim. O nosso tempo aí tá apertadinho, A gente vai mas fazer um segundo podcast depois que eu terminar esse livro, então. Bora! Tô boa! animada, vamos! Que Vai agora eu lá! vou me comprometer mais ainda em ler, para poder Olha falar aqui quem é só, que eu vou chipar. Ai, que Ai, responsa, gente. meu Deus, vou ter que agradar a Camille. A Deixa eu crítica ler. literária, a nova crítica literária do cenário nacional, né? Da literatura nacional. Eu vou ter que agradar a Camille. E agora? mas Gente, para. Vamos vamos falar conversar uma sobre isso. verdade. Vamos falar uma verdade. Se agradou Bia, provavelmente vai agradar Camille. É Que real. bom, espero que Já estou aqui me sim. preparando para me apaixonar por. Ai, gente, vocês. É porque Assim, a na Quando gente for é muito chegar verdade, Camille, capítulo. parecida. não se prepare apenas para se apaixonar, se prepare Pra ter para chorar, raiva. para rir, para ter raiva. É um misto aí, é uma montanha russa de É, emoções, já te adianto. é. Minha família já está acostumada com isso também. Tá chorando por quê, Camila? É série, é filme, é Tô vendo livro. Ai, olha, me Outlander. deixa. Ih, gente, Outlander. Precisamos falar sobre E Outlander? eu, Agora This não, Is não vai dar. Us. E eu, This This Is Is Us, a Us. This chorona. Is Us também. Todos os Gente, episódios de This Is Us é uma choradeira. Mas gente, leitura enfim, boa é isso aí. A gente coloca as nossas emoções para fora, mas sim. essa leitura, assim, trazendo aqui para vocês, nossos ouvintes, é uma leitura muito rica, pelo que a gente pôde entender. Vocês acharem diversas histórias aí. Quem não viveu, com certeza conhece alguém que já viveu. Então, pode trabalhar em empatia, como a Fabi falou muito bem. É um novo olhar, né? Uma oportunidade de
repensar sobre algumas questões, né? Não dá para sair de uma leitura dessa e continuar do mesmo jeito que começou, né, a ler. Então, é uma Exato. oportunidade tanto de aprendizado. É Muito isso feliz que com esse a podcast. Camille falou, na minha opinião, como eu falei, como autora, como jornalista, como ser humano, mulher, eu não posso garantir que você vai gostar da história, mas que você não vai sair da mesma forma que você entrou em Between, você não vai. É fato. E assim, gente, é só lendo para saber. Então, corre ler com a gente, conversar, panfletar. Gente, vocês estão todos convidados. E a Camila está intimada, ela não está nem convidada, ela já está Gente, acabou aqui, ó. intimada a Acabou o ler. podcast, já estou aqui no meu telefone Amazon comprando agora, porque vocês não podem ver que isso é podcast, mas estou fazendo. Mas Adoro. então, gente, para a gente encerrar, eu queria muito, 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 muito agradecer demais, demais, demais a Fabi por ter aceito esse convite, por participar, por ser tão generosa, por ser tão acessível, por ser tão responsável, por ser tão sensata, bem-humorada. Muito obrigada mesmo, eu falo pela Camille também, mas enfim, a gente amou você aqui, a gente já te quer Com mais certeza. vezes, e parabéns pelo seu livro, que venha o segundo, gente, por favor, leiam Between, Deixa eu avaliem, fazer o meu merchan, como a Bia faz, diz, né? Deixa eu vai fazer o lá, meu merchan, gente. O vai lá. Between Aparentes Essências, como eu falei, ele é o primeiro livro de uma trilogia de romance contemporâneo. E eu fiz o lançamento deste primeiro, que está disponível na Amazon, né, no site Amazon, no Kindle Unlimited. Então, se você é assinante, você lê gratuitamente. E em versão impressa via site Clube de Autores. E então, todos os links que você precisa para comprar. Se você jogar Between no Google, você já vai encontrar. Mas se quiser, os links tem lá no meu perfil no Instagram, o Fã Metida Escritora, né? Se digita Fá Metida Escritora. Isso. E assim, gente, eu já prometi. O pessoal que já leu, que gostou do livro, vem de chororô. Ai, não, Fabi, eu preciso. Ah, porque eu preciso do segundo livro. Ah, eu tô muito ansiosa. E eu digo e repito, vocês que lutem, porque a trilogia inteira já está escrita. Mas eu não vou lançar o segundo livro enquanto Between Aparências e Essências não tiver pelo menos 100 avaliações na Amazon. Então, se você já leu, recomende para um amigo, para um familiar. Se você ainda não leu, corre para conferir com seus próprios olhos tudo isso que a gente está falando, corre para ter as suas percepções. E Between é uma leitura, na verdade, que une o útil ao agradável. É um romance super envolvente, super sensual, mas te ensina muita coisa também. Então, gente, vocês não têm nada a perder. Leiam Between. Sim, Amém. e só uma coisinha aí para acrescentar, a importância de avaliar, gente. Avaliar é muito importante, porque a gente já sabe que Between foi lido muito mais do que por 100 pessoas, então, por que não tem 100 avaliações, né? Isso é muito A importante para o avaliação, na autor. verdade, a avaliação é importante, na verdade, para o autor, para que o autor tenha um melhor reconhecimento no mercado e tenha melhores vendas, maiores vendas, mas também é muito importante para os leitores, né, que estão lá no site procurando um livro para ler, e eles vão se basear na opinião de outros leitores para saber se aquele enredo é instigante, é legal, se é o que ele procura naquele momento, se o produto é bom, porque também se você compra, né, o livro, o físico no momento. Então, assim, a avaliação é importante tanto para o autor como para o leitor. E, gente, leva 5 segundos para você dar uma estrelinha. Se quiser deixar um comentário, ali é 1 minutinho. Então, avalie. Sim, avaliem. Vamos incentivar a leitura, principalmente a leitura de livros nacionais, de autores e autoras nacionais. A gente tem Com muito certeza. talento no Brasil. Vamos, galera, vamos ler, vamos pesquisar, porque a gente tem. A Fabi é um desses talentos, mas assim, tem várias pessoas
De todos os gêneros literários, né? Exatamente. Vai ter alguém, algum autor ou autora que vai te interessar. Então, vamos ler. A mensagem é: vamos ler e vamos espalhar aí literatura e representatividade e responsabilidade aí por esse mundo, por esse Brasil. E é isso. Acho que a gente fica por aqui. Agradeço pela participação, nossa querida convidada, primeiríssima, e que voltará com certeza. Muito obrigada, Sim. Adorei o papo de hoje. Ai, gente, para quem não sabe, né, eu sou uma fã metida da escritora, então eu sou fã de muitas pessoas. Das pessoas que eu sou fã é o Luan Santana, então é só vocês fazerem assim que eu volto, gente. Adorei, gente! E assim, tô Dona muito dos animada. Jargões. Eu que tenho que agradecer a vocês pelo convite. Foi uma delícia o nosso papo. As lives que eu fiz com a Bia antes também, eu já falei isso para ela. Vai além do nosso objetivo, que já é legal, mas a gente se diverte tanto, a gente, né, tem um papo tão legal. É verdade. Gente, então eu só tenho a agradecer de verdade mesmo por tudo. Bia pela leitura, a Camille pela futura leitura também, né? Com certeza. E pelo bate-papo aí, para a gente estar ensinando mais para as pessoas sobre literatura, sobre representatividade, sobre saúde mental. E é isso aí. Muito obrigada de verdade, de coração. Obrigada, gente. A palavra, então, é gratidão. Beijo. Beijo, tchau, até mais. Até mais.